episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é sobre o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse livro é uma ficção, o que é uma novidade por aqui no canal, afinal eu tô sempre falando de algum livro mais técnico ou de desenvolvimento pessoal, mas essa ficção aqui vale a pena. Eu descobri através do Felipe Neto, acreditem, e o seu Clube do Livro, que foi lançado esse ano. Eu fiquei interessada por se tratar de um livro de ficção e, segundo dito, um clássico entre os livros de ficção distópica. O que isso significa? Ficção distópica é quando a gente está falando de imaginação de um futuro que não é lá tão legal assim, ao contrário de uma utopia, por exemplo, em que a gente olha por um ponto de vista um pouco mais positivo. Ele é tido como um clássico porque está ao lado de outros clássicos como 1984 e O Conto de Aia. 1984, aliás, é um dos meus favoritos, quem sabe eu ainda trago ele aqui pra gente bater um papo. Mas falando sobre Fahrenheit 451, deixa eu te explicar por que eu trouxe esse livro num canal que se dispõe a falar sobre organização e produtividade. Alice, você pirou? O que uma ficção distópica pode nos ajudar a refletir sobre produtividade? Eu te garanto que tem muita coisa pra gente refletir nesse livro aqui nesse canal. Porque esse livro fala sobre nossas memórias, fala sobre a relação com os livros e o aprendizado que eles trazem, fala também sobre os momentos de desconexão que a evolução da tecnologia acabam trazendo pra gente, o foco nas telas em detrimento ao conhecimento adquirido através dos livros, fala sobre aceleração e tem algumas reflexões interessantes sobre o prazer e a felicidade. Então sim, tem bastante a ver com essa sensação de produtividade, até com rotina e também com objetivos, que é a base do que eu costumo trazer por aqui. Apesar de ser uma ficção escrita nos anos 50, Fahrenheit traz pra gente coisas muito atuais, reflexões muito ligadas a esse momento em que a gente vive hoje. Por isso, um clássico. Vou começar já com um trecho de um diálogo bem interessante que fala um pouco sobre a questão da aceleração, que eu acho que vale a pena pra gente refletir aqui. Às vezes acho que os motoristas não sabem o que é grama ou flores porque nunca param para observá-las. Se a gente mostrar uma mancha verde a um motorista, ele dirá: ah, sim, isso é uma grama. Uma mancha cor-de-rosa é um roseiral. Manchas brancas são casas. Manchas marrons são vacas. Certa vez, titio ia devagar por uma rodovia. Ele estava a 60 por hora e o prenderam por 2 dias. Isso não é engraçado? E triste também? Esse trecho ajuda a explicar um pouco o contexto da obra, que eu já vou te explicar, mas também pode ser uma metáfora para a gente falar sobre a aceleração no mundo, né? Se a gente para pensar que os motoristas, na verdade, que andam um pouco mais devagar, são aqueles que são presos, ao contrário daqueles que aceleram a ponto de se desconectar totalmente da observação do contexto que os cerca, a gente consegue perceber a valorização exagerada da aceleração nesse mundo distópico aqui do Fahrenheit, mas que tem muito a ver com o que a gente tem visto evoluindo ou não na nossa sociedade. E que triste, não? A gente se desconectar de saber como é que é uma rosa, uma grama e vê-las passar por nós sem nos darmos conta. O que, infelizmente, acontece bastante no nosso dia a dia. Quantas vezes você tem parado ao longo do seu trajeto, por exemplo, para ir ao trabalho, para observar algo que esteja ao seu redor? Muito difícil. Afinal, a gente não tem tempo, não é verdade? Já deu para perceber por que esse livro tem a ver com o nosso canal, certo? Agora, contando um pouquinho para você a história do livro, trata-se de uma sociedade e um tempo em que os bombeiros, ao invés de salvarem vidas, apagando incêndios, provocam incêndios queimando livros. Os livros são proibidos nessa sociedade. Ninguém pode nem tê-los em casa. Lê-los, então, de jeito nenhum. E aí você me pergunta: nossa, mas de onde surgiu isso? Foi uma imposição? É uma ditadura do governo? E o livro traz que isso foi uma demanda da própria sociedade, que começou a se sentir triste demais
ao aprender demais, ao conhecer demais. E que a inteligência e a reflexão que os livros traziam, na verdade, estavam deixando todo mundo muito triste. E aí, essa sociedade resolveu focar em algo que trouxesse apenas alegria. Então, a televisão, na época, obviamente, nos anos 50, esse era a grande tecnologia, né? Hoje, talvez, os nossos smartphones ocupem esse papel das telas, mas as telas eram, então, o lugar onde eles buscavam o prazer, a felicidade. Mas é aí que tá. As coisas estão um pouco misturadas aí nessa história. Eles acharam que seriam felizes ao ter mais contato com o prazer no dia a dia. Então, os programas de TV eram como se fossem a família deles. Eles se desconectavam de tudo que pudesse gerar algum tipo de questionamento, de desentendimento. Então, não tinham mais tanto apego aos filhos, aos maridos, esposas, aos relacionamentos interpessoais, amizades, porque isso podia causar sofrimento. Então, eles se relacionavam de maneira menos profunda para evitar esse sofrimento. Nessa história, a gente é apresentado ao personagem principal, que é o Montag, que é um bombeiro, que tem como missão eliminar os livros. E cada vez que eles recebem denúncias, eles precisam ir nas casas e queimar tudo, para que não reste nenhum vestígio de livros. Mas, como uma boa ficção, esse bombeiro vai aos poucos despertando, através de outros personagens que vão compondo a história, para um questionamento saudável. Questionamento a respeito dessa sociedade em que ele vive, a respeito da sua própria felicidade, e ele começa a perceber que ele não está feliz. E ele percebe ao redor que essa sociedade, mesmo tendo sido construída a partir de um ideal de felicidade, também não é feliz. Então aquilo para de fazer sentido e ele começa a buscar alternativas para compreender por que as coisas são do jeito que elas são. E ele busca os livros. A gente descobre que ele salva alguns livros, ele começa a conversar com pessoas que leem ou que já leram em algum momento, já que agora não é mais possível e é extremamente perigoso. Então, a partir dessas conversas, ele vai se reconectando consigo mesmo, com seus desejos e com a realidade de fato. De olhar a lua a tentar se lembrar como foi que conheceu a esposa. Cada pequeno desses momentos vai fazendo com que ele reflita e se aproprie das coisas que fazem parte da sua vida. E eu acredito que esse movimento é um movimento super importante para a gente ter sempre. E que de vez em quando, por falta de tempo ou por excesso de telas, a gente tem começado a deixar um pouco mais de lado. E a gente não quer viver nesse mundo de Fahrenheit 451, quer? Eu posso dizer com certeza que eu não quero. Além de não conseguir viver sem um bom livro, eu gosto de estar conectada com o mundo à minha volta, refletindo, questionando. Eu acho que isso me engrandece e isso me conecta com o que é importante para mim. E me traz muitas descobertas também sobre mim mesma e sobre o que é felicidade para mim. Porque a verdade é que muitas vezes a gente confunde as coisas, felicidade, prazer, e a gente vai buscando o que todo mundo está achando que é mais prazeroso e mais feliz, mas na prática nem sempre isso se conecta com quem a gente é. E eliminar todo o sofrimento é impossível, assim como é impossível eliminar todo o caos da nossa vida. Essa busca, esse processo, as reflexões que vêm no caminho é que tornam as coisas saudáveis. E acolher os diferentes momentos e as diferentes sensações faz parte da vida e nos ajuda a deixar tudo mais leve. O livro traz também a reflexão a respeito da importância da literatura, dos livros em geral. A gente pode trazer isso para a produção de conhecimento aprofundado, compartilhamento de ideias e visões diferentes de mundo. Quando a gente lê qualquer livro que seja, ele nos transporta para uma outra realidade ou nos abre novos caminhos de reflexão. E isso é muito importante para que a gente possa questionar a nossa realidade e construir uma realidade que faça sentido para a gente. É também um excelente exercício de empatia. Ver o mundo pelo olhar dos diferentes autores
ajuda a ampliar o nosso olhar para a nossa realidade e para o mundo que nos cerca. E se a gente eliminasse todos os livros do mundo, que história seria essa que a gente estaria construindo? E como a gente poderia aprender com os nossos erros ao longo do tempo? Ou mesmo celebrar os nossos acertos enquanto sociedade? Aí vem a importância da memória, a importância da nossa história como base em que a gente possa identificar que coisas a gente quer manter e que coisas a gente quer alterar. A gente pode fazer um paralelo aí dessa questão das memórias com os nossos objetivos e a nossa rotina também. A gente planeja a partir de algo que a gente conhece ou a partir de um desejo de experimentar algo de que ainda não temos propriedade ou conhecimento. Acessar essas nossas memórias para que a gente possa então construir o futuro que a gente deseja. E sem memória, mais desconexão. Você reparou que eu evitei de trazer aqui elementos mais detalhados da história do livro, para que você não perca o gostinho que é essa leitura. Um livro de ficção, ao contrário de um livro mais técnico ou de desenvolvimento pessoal, não dá para esmiuçar tanto assim se você não leu ainda, senão eu te dou muitos spoilers que vão estragar bastante a experiência da leitura. Mas eu quero terminar com um trecho que eu acho que não é um grande spoiler, porque você não vai entender o contexto até que você leia todo o livro, que pode ajudar a gente a finalizar esse vídeo com essa expectativa de poder olhar para as nossas memórias como essa oportunidade de invenção de novos futuros e conexão com a gente mesmo. Durante a próxima semana, iremos encontrar muitas pessoas solitárias, tal como no próximo mês e no próximo ano. E quando nos perguntarem o que estamos fazendo, poderemos dizer: estamos nos lembrando. E aí que, no longo prazo, acabaremos vencendo. E algum dia a lembrança será tão intensa que construiremos a maior escavadeira da história e cavaremos o maior túmulo de todos os tempos, e nele jogaremos e enterraremos a guerra. Agora em marcha! Primeiro, construiremos uma fábrica de espelhos e durante o próximo ano não produziremos nada além de espelhos e daremos uma longa olhada neles. Eu acho linda essa proposta da revolução a partir da construção de espelhos. Que metáfora mais gostosa mesmo dessa conexão possível a partir do momento em que a gente se lembra. A gente se lembra de quem a gente se lembra do mundo à nossa volta e de cada detalhe dele, da importância de cada parte na construção de quem a gente é. Esse espelho é para devolver para a gente esse olhar de conexão com a gente mesmo e com o que nos cerca e o que há em nós do que nos cerca. É isso, espero que você tenha gostado das reflexões que eu trouxe aqui nesse vídeo, desse livro aqui, o Fahrenheit 451. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro. Clique em curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você achou que alguma outra pessoa pode gostar das reflexões que eu trouxe nesse vídeo aqui. Te vejo no próximo livro.